Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 dizem assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma das leis da física, conhecida como a terceira lei de Newton, ela é o princípio da ação e reação. É uma das leis da termodinâmica. E essa lei da ação e reação, ela dita que toda força de ação gera uma força de reação. Então, toda força de ação gera uma consequência. Tudo que é aplicado vai gerar uma outra força igual, no sentido contrário. Então, um jogador de futebol, ele dá um chute na bola de um lado, a bola vai ter a reação de sair voando ou ir naquela direção, na mesma proporção que foi aplicado a força desse lado. Então, ele dá um chute com força, a bola vai longe, ele dá um chute levezinho, a bola não vai muito longe e assim por diante. Então, toda ação tem uma reação e é ao contrário. Então, se eu dou um chute no lado de trás da bola, ela vai reagir do outro lado da bola. Então, eu chuto ela desse lado, ela vai voar para aquele lado. E assim por diante. Então, uma lei aceita. E espiritualmente é a mesma coisa. Tudo que é feito espiritualmente vai ter uma reação, vai ter uma consequência e vai ser no sentido contrário, como nós vamos ver aqui. Tá? Romanos 6,16 diz assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes para os servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida. Então, a única diferença aqui da lei da física é que quando a gente aplica alguma coisa, ela vai ter uma reação do mesmo lado, não do lado oposto. Ou seja, se, como diz aqui, eu vou ler, do pecado para a morte ou da obediência para a vida. Então não é o oposto. Se você peca, faz uma coisa errada, você não vai ter vida. Você vai ter morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então todo pecado vai ter uma reação. Assim como toda obediência vai ter uma reação. Assim como todo pecado gera morte, gera uma consequência ruim, negativa, toda obediência a Deus ela vai gerar uma bênção, uma consequência positiva. Então, a obediência gera justiça, a obediência sempre gera uma bênção, e o pecado sempre gera a morte. O pecado, qualquer pecado, jamais fica sem consequência. É como você chutar a bola e a bola não sair do lugar. Não existe isso. Você chutar a bola vai sair. A gente pensar que a gente pode pecar e não ter consequência é achar que eu posso chutar a bola e a bola não vai sair do lugar. Que eu posso empurrar alguma coisa e aquela coisa não vai cair, não vai acontecer nada com ela. Claro, se empurrar uma árvore, um poste, não vai cair. Mas eu digo algo que, uma cadeira, uma mesa, uma pessoa, por exemplo. Tá? Então, é tolice e engano achar que não haverá consequência. E uma das consequências da desobediência do homem, das consequências da obediência do homem, lá no Jardim do Éden, é que ele viveria para sempre. Adão e Eva nunca iam morrer fisicamente, iam viver eternamente. Essa era a consequência da obediência. Mas havia a consequência da desobediência, porque os dois desobedeceram Deus. E aquilo gerou então a morte. Gênesis 3, 22 fala assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja bem, qual seria a consequência, o resultado da obediência? Vida eterna. A gente viu aqui que Deus falou: eu vou tirar eles daí, senão eles vão comer da árvore da vida e vão viver eternamente. Então eles obedeciam e iam viver eternamente. Desobedeceram, foram lançados fora, e Deus colocou então
um anjo, um querubim, para guardar o caminho de volta para a árvore da vida, para ele não comer e viver para sempre, e uma espada flamejante. Note que não era a espada com anjo, era uma espada. Era uma espada que andava sozinha, né? Como fala aqui, e uma espada inflamada que andava ao redor. Então essa espada inflamada, essa espada de chamas, ela andava ao redor, sozinha. Algo para a gente é meio difícil de entender, mas é o que a Bíblia fala. Para quê? Para guardar o caminho de volta para a árvore da vida, porque eles não mais poderiam comer da árvore da vida e viver para sempre. Essa mesma árvore da vida vai estar na Nova Jerusalém. Essa mesma árvore da vida existe hoje, só que está guardada, separada, escondida. Nós não temos acesso a ela, mas um dia nós vamos ter. Mas essa foi a consequência inicial da queda, a separação. O homem foi separado da árvore da vida, foi separado da presença de Deus, foi separado do jardim do Éden. Agora, existem outras consequências que perduram até hoje. Tem muita consequência daquela desobediência do jardim do Éden que até hoje existe. Você vê como a consequência vai longe, e muitas vezes é mais longe do que a gente imagina. Então, a primeira consequência que eu quero ver hoje, olhe comigo para, eu vou ler para vocês Gênesis 3, e o versículo de número 6, nós vamos ver a primeira consequência, que é o arrastão do pecado. O arrastão do pecado. O versículo 6, depois de Nietzsche, fala assim, tomou do seu fruto, que é Eva, né? A Eva foi lá, tomou do seu fruto da árvore e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Aqui você vê como o pecado tem o poder de arrastar outros. Foi Eva que pecou, mas Adão foi arrastado, porque Eva cometeu o pecado e levou para Adão. A serpente não tentou Adão, a serpente tentou Eva, mas o pecado sempre vai arrastar. Nós temos que entender, nossas famílias, amigos, colegas, sempre que a gente envolve-se em pecado, nós vamos acabar afetando outras pessoas também. Ninguém cai sozinho, ninguém peca e fica, bom, é minha vida. Muita gente fala isso, a vida é minha, faço o que eu quero e é o meu problema. Não, não é o seu problema, é o problema de todo mundo. Quando os pais pecam, é problema para os filhos. Quando a esposa peca, quando o marido peca, é problema para ambos. Então sempre é assim. O pecado nunca é uma coisa que só afeta quem peca. Ele sempre afeta outras pessoas ao redor. É o que eu chamo de o arrastão do pecado. Quando ele vem para arrastar. Então muitos pais levam seus filhos juntos nas suas escolhas, nas suas ações. E podemos falar a mesma coisa de amigos, colegas, parentes. E a gente não sabe onde vai parar isso tudo. A segunda consequência do pecado chama-se a reclusão do pecado. A reclusão do pecado. O versículo 8 de Gênesis 3 fala assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Reclusão significa prender, encarcerar, significa afastar. Alguém que está em reclusão é alguém que escolhe sair do convívio social, da família, da sociedade. Então o que houve aqui foi que Adão e Eva entraram em reclusão. Como? Se esconderam. Olhamos aqui. Ouviram a voz do Senhor Deus e esconderam-se. Eles se recluíram, se esconderam, se retiraram. O que causou isso? O pecado. O pecado sempre vai nos recluir. Sempre vai nos afastar, sempre vai fazer nos esconder. E tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que, ao pecar, se afasta, se esconde, faz a pessoa temer a Deus. Isso vem em outras escalas, em outras formas. Crianças, quando faz coisa errada, o que elas fazem às vezes? Muitas vezes, se escondem dos pais, vão debaixo da cama, debaixo da mesa, saem de perto. Estão fazendo o quê? Estão se escondendo. Por quê? Alguma coisa fizeram. Então, quando você vê a criança se escondendo, sabe, ou aprontou alguma coisa. Foi o que ela fez, foi o que ela quebrou, foi que alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque fez alguma coisa errada. A gente é a mesma coisa. Tem muito crente que se afasta de Deus, para de ler a Bíblia, para de orar, para de ir para a igreja, para de... Por quê? Fez errado. Pecou.
Em vez de ir para Deus, confessar e deixar aquilo, eles se escondem, se retraem, se afastam, vão embora de Deus. Tudo é culpa do pecado. Então temos que ter muito cuidado com isso. Às vezes ocorre também com crianças, com crentes, com amigos, né? Cônjuges e assim por diante. E é inútil tentar se esconder de Deus. Como a gente viu aqui, nós vamos ver agora, é inútil tentar evitar Deus, é inútil tentar se esconder de Deus, assim como foi inútil e até engraçado Adão e Eva se escondendo de Deus, que nos leva justamente para o mesmo versículo, mas que mostra a ingratidão do pecado. O pecado causa reclusão, o pecado ele vai causar o arrastão, e o pecado vai causar ingratidão. Olha o que fala o versículo 8, nós lemos, vou ler de novo. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua Eva da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Entre as árvores do jardim. As árvores era para Adão e Eva uma bênção, um presente. Eva era um presente. Eva foi uma bênção que Deus deu para Adão. Então, as árvores eram para ser uma bênção e Adão deveria estar grato por aquilo. Mas olha o que fala em Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus criou toda a terra, mas aí ele criou o jardim do Éden, que era um jardim especial, específico. Éden quer dizer murado. Então ele criou um jardim murado, um jardim especial. A gente só pode imaginar quão maravilhoso aquele jardim. A gente fala jardim, mas não era um jardinzinho assim. Não, era um lugar grande, amplo. E a gente imagina toda a terra, toda a beleza, toda a majestade da criação, a natureza, das árvores, dos rios, das cachoeiras, dos mares, enfim, tudo, a beleza que era a terra, mas Deus fez o jardim do Éden especial. Ele colocou ali tudo de especial. Foi algo que ele fez, as árvores que ele fez para Adão, especificamente para Adão, e colocou Adão aí. No versículo 18, fala assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Aí veio Eva. Então Deus criou o jardim, plantou as árvores para ser uma bênção para Adão, criou Eva para ser uma bênção para Adão. Então Eva, as árvores, voltando aqui para as árvores eram para ser uma bênção. Onde é que foi que Adão e Eva se esconderam de Deus? Entre as árvores. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes o pecado nos leva a se esconder de Deus nas bênçãos que Ele nos dá. Como assim, pastor? Por exemplo, alguém está orando por um emprego. Deus, eu queria um emprego, porque eu preciso de emprego. Deus não dá emprego. Deus fala, tudo bem, está aqui o seu emprego, está aqui as suas árvores. Aí quando você vai ver, a pessoa sai da igreja. Por quê? É o emprego. Sabe o que é isso? Está se escondendo nas árvores, está se escondendo nas bênçãos. Aquele emprego, assim como as árvores, assim como Eva, era uma bênção. Aí tu vai se esconder nas árvores. Ingratidão, Adão. Esconder no meio das bênçãos que Deus te dá. Ah, pastor, é que eu queria muito ter uma família, porque eu preciso de uma família, porque é uma família. Aí Deus dá uma família, a pessoa se afasta de Deus. Por que se afasta de Deus? Ah, não tenho tempo agora, eu tenho uma família. Ah, sabe o que é isso? Se esconder entre as árvores. Deus, eu estou liso, não tenho um tostão, me dê com isso. Aí Deus te abençoa financeiramente. Agora você não tem tempo para Deus. Por quê? Agora eu tenho dinheiro, eu tenho que passear, eu tenho que ir para o shopping, eu tenho que não sei o quê. Agora, sabe o que é isso? Esconder entre as árvores. Deus dá uma bênção, assim como deu o jardim como uma bênção para Adão, aí você vai e se esconde nas bênçãos. O que foi que aconteceu com Adão? Ele foi expulso do jardim, ele foi expulso da bênção. Aquela bênção, o jardim que Deus plantou para Adão, que Adão se escondeu de Deus entre as árvores do jardim do Éden. O que foi que aconteceu? Foi expulso do jardim. Perdeu a bênção. Por quê? Porque se escondeu nas bênçãos de Deus. Aí quando a pessoa perde emprego, ai Deus, por quê? Deus fala, engraçado, eu te dei uma bênção, aí por causa da bênção você se afastou de mim? Então vou resolver o problema. Tira a bênção. Tira o emprego, tira o dinheiro, tira a família, tira a saúde. Ah, Deus, eu não faço nada para você porque minha saúde não permite. Deus da saúde ainda não faz nada. Por quê? Ah, agora eu estou com saúde, agora eu posso fazer um monte de coisas que eu não podia fazer antes.
Cuidado para Deus não ir lá e tirar a sua bênção. Tá? Foi o que eles fizeram, se esconderam do Senhor Deus no meio das árvores, que era justamente a bênção que Deus tinha dado para eles. É muito irônico, muito trágico. Mas eu, como pastor, já há quase 19 anos, se eu disser que eu vi isso acontecer algumas poucas vezes, eu estaria mentindo. Eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes. Pessoas que se escondem na bênção, que se afastam de Deus devido à bênção que Deus deu. Aí fica a pergunta, será que foi Deus mesmo que deu? Será que não foi o inimigo não que veio, em vez de uma bênção, te deu uma armadilha? Porque isso está com cara de armadilha. Porque a minha Bíblia diz que Deus é fiel e não nos deixará ser tentados além do que podemos suportar, mas dará também com a tentação o escape. Então, se você não escapou, ou você não procurou o escape, ou não foi Deus. Ah, mas não tinha escape, eu não tive opção. Então não foi Deus que permitiu. Foi o diabo que lançou uma casca de banana para o seu lado. Ele botou uma isca. Pensando agora num irmão na igreja, muitos anos atrás, não nessa igreja, não, na outra igreja. Preciso de emprego, preciso de emprego, preciso de emprego. Apareceu emprego. Eu falei, que emprego é? Ah, assim, assim, assim. Eu falei, irmão, eu recomendo você não aceitar esse emprego. Esse emprego não vai ser bom para você. Não, mas é emprego, eu preciso. A escolha é sua. Mas eu recomendo você não aceitar esse emprego. Espere uma coisa mais adequada. Não, porque eu preciso. Ok, então precisa. Alguns meses depois, se envolveu com uma mulher, destruiu seu casamento, perdeu a esposa, perdeu o emprego. Aí vem outro ensino bíblico. O segundo estado é pior do que o primeiro. Antes ele só não tinha emprego. Agora ele não tem emprego, não tem família, não tem sua esposa, fora outras coisas que se enrolou para lá, que eu não vou mencionar aqui. Mas o segundo estado ficou pior do que o primeiro. Por quê? Se escondeu da bênção. Não foi por falta de aviso. Eu falei, isso daí não é bênção, isso daí é uma armadilha, era arapuca, é um laço do diabo. Não vá. Foi, perdeu. O segundo estado é pior do que o primeiro. Então vamos ter muito cuidado para não fazer isso. Quarta coisa do pecado. Qual é uma consequência do pecado? O arrastão do pecado, tá? A ingratidão do pecado, a reclusão do pecado. O quarto, o vitimismo do pecado. Gênesis 3:11. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comestes? Então Adão disse, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Vai percebendo aqui. Adão, por que você comeu? Foi Eva. Eva, por que você fez isso? Foi a serpente. Diga uma coisa, quem deu Eva para Adão? Adão fala, a companheira que você me deu. Adão não só falou foi Eva, mas falou, Deus, a companheira que você me deu. Quem ele estava culpando? Deus. Deus, a culpa não é minha. Foi essa Eva aqui, inclusive a Eva que o Senhor colocou. Eu estava muito bem aqui. Pior que não estava, que Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Então, essa companheira que você me deu, foi ela, a culpa é dela, ela que me deu. Eu não sei de nada, a culpa é dela. Ok, Eva, por que você fez isso? Ah, serpente. A serpente, Deus, que você colocou aqui no jardim. Se o Senhor não tivesse colocado a serpente no jardim, ela não tinha me enganado, eu não tinha comido, eu não tinha dado para Adão, estava tudo bem. A culpa, Deus, é sua. E quando nós pecamos, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Ah, a culpa é... Aí você preenche, é do vizinho, do meu filho, da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha esposa, é da inflação, é do governo, é da chuva, do clima, é da gripe, é da doença, é o calo no meu pé. A culpa é de alguém, mas só não é minha. Sabe o que é isso? É o vitimismo. Em vez de a gente assumir a responsabilidade, a culpa é de outro. Como a culpa é de outro, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? A culpa não é minha, não fui eu. Enquanto a gente tem esse pensamento, nós nunca vamos resolver nada.
Porque não é nada que eu possa fazer. A culpa não foi minha, a culpa foi do outro. Um casamento está indo ruim, a culpa do meu marido que não presta, a minha esposa que não sei o quê. Então eu nunca vou mudar, porque o problema não é comigo, é com a minha esposa, é com meu marido. O problema é com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com o professor. O professor não gosta de mim, esse que é o problema. A diretora que não gosta de mim, aí me dá nota baixa. E falta que você não estuda, joga bola o dia inteiro. Não, está aí. Quem mandou você inventar bola, Deus? Vitimismo, ficar fazendo desculpas, passando a culpa adiante. E isso não acaba bem até a gente aceitar a responsabilidade para que a gente possa então fazer alguma coisa. Senão sempre seremos prisioneiros dos problemas que nós não resolvemos porque nós não assumimos a responsabilidade. Tá? O quinta consequência, o salário do pecado. Tem a reclusão do pecado, o arrastão do pecado, nós temos a reclusão do pecado, o vitimismo do pecado, a ingratidão do pecado e o salário do pecado. Romanos 6:3, porque o salário do pecado é a morte. Morte, não só fisicamente, mas espiritualmente. Do versículo 4 de Gênesis 3, do versículo 14 de Gênesis 3 até o versículo 19, Deus está pronunciando julgamento em Adão, em Eva e na serpente. Ou seja, ele está dando a consequência, está dando a morte. Tá? Não necessariamente morte física ou espiritual, mas sobrou para todo mundo. Para a serpente ele falou, no versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás. Sobre o teu ventre andarás, ou seja, tu vai rastejar. E pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Primeira coisa aqui, rapidinho. A serpente, aqui, antes disso, não rastejava. Fala que é um animal do campo. O animal do campo. O animal do campo é cavalo, vaca, boi, zebra, antílope. Ou seja, é um cavalo, um animal que tem 4 patas. É um equino. Tinha perna, tinha pescoço. Uma girafa, por exemplo, tem um pescoço. É do campo. Animal que mora no campo está falando sobre animais com 4 patas. Então me diga uma coisa. Aqui fala, maldita será mais do que todos os animais do campo. Então a serpente era um animal do campo. E falou, agora você vai rastejar. Se a serpente já rastejava, por que Deus falou, vai rastejar? Não faz sentido. Por quê? Porque a serpente não rastejava. A serpente provavelmente tinha pescoço, tinha uma cauda, tinha 4 patas ou mais, não sabemos, mas era um animal que era do campo. E como consequência, agora vai rastejar. E aqui fala, vai colocar inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. E realmente, é natural para o ser humano, especialmente as mulheres, homens também, ter medo de cobra. Alguém gosta de cobra? Tem gente que tem cobra como animal de estimação. Deus me proteja dessa loucura. Eu vi uma história uma vez que uma mulher tinha uma cobra, uma jiboia em casa. Aí um dia sumiu o cachorrinho dela. Ela gostava de animal. Pelo jeito a cobra gostava de animal também. Aí sumiu o gato dela. Aí ela levou para o veterinário e falou, doutor, desde que sumiu os amiguinhos dela, os lanchinhos dela, ela agora está sozinha, ela vem e fica do meu lado. O veterinário falou, minha querida, se livre dessa cobra. Ela fica do seu lado, ela está te medindo. Ela está te analisando para ver como vai te pegar, vai te engolir. Como é que é, doutor? É isso mesmo. Se livre dela. Você é a próxima. Foi o cachorrinho, foi o gatinho, agora é você. Ela está do seu lado, não é que ela está sozinha. Ela está de olho para te comer. Então é natural o ser humano ter uma certa cobra. Né? Você vê uma cobra que mata. Uma cobra verde, mata do mesmo jeito. Vai que é uma cascavel disfarçada. Não, mata. Cobra mata. É uma minhoca, mata do mesmo jeito. Mata essa desgraça aí. Ninguém quer conversa. Mas também espiritualmente. Fala que
a semente da cobra vai ferir os pés da semente da mulher. Ali está falando de Jesus. Jesus é a semente da mulher. Jesus nasceu da mulher. Todos nós nascemos de Eva. Tá? Mas a verdade é que a semente a semente, o descendente da cobra, ou seja, do diabo, vai ferir o pé da semente da mulher, que é Jesus, se referindo à crucificação. Mas o semente da mulher, Jesus, vai ferir a cobra na cabeça, ou seja, é um golpe fatal. E foi o que ele fez. Na cruz, quando foi ferido o calcanhar, a cobra foi derrotada, Satanás foi derrotado fatalmente na cruz. Então, sobrou para a serpente, tá? Todas essas consequências aí. Mas aí para Eva, Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Então, primeira coisa, a gente vê que naquela época, ter criança, a gestação e o parto não era dolorido, não era sofrido. Aqui, ó, dizendo: grandemente multiplicarei a tua dor. Ou seja, se já tinha dor, para que Deus ia fazer? Não. Então não tinha, ou se tinha dor, não era o que é hoje. Essa dor foi aumentada devido justamente ao pecado. Foi uma das consequências do pecado. Foi uma das mortes que houve. E outra coisa interessante, fala assim: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. O que quer dizer isso? Falou, o marido vai ser o cabeça da mulher, o marido vai ser o líder do lar. Muito interessante. Mulheres, Efésios 5, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, que ele é o cabeça da mulher. Agora fala aqui, o teu desejo será para o teu marido. Só quer dizer isso? O seu desejo, sua vontade, você vai querer mandar no seu marido. E ele te dominará. Então fala, mulheres, aconteceu aqui é o seguinte, vocês vão querer mandar no homem, mas é o homem que vai mandar em vocês. Isso aqui não é machismo, feminismo, juvenil, não é nada disso. É questão de ordem no lar. Naquela época, ao que a gente vê, não tinha Adão e Eva, homem e mulher, havia uma junção, uma harmonia perfeita. Hoje não existe isso. Você pode ver, casais estão apaixonados, amor da minha vida para sempre, tal coisa. Te garanto que vai ter briga ali, mas senão mais tarde vai ter confusão no casamento, vai ter briga. Por quê? Porque o seu desejo será para o teu marido, mas ele te dominará. Então, causou inimizade entre homem e mulher, e a gente vê isso até hoje. Tá? Não confunda feminismo com ser feminina, nem masculino com machismo, não tem nada a ver. Mulheres devem ser femininas. Feminista é outra coisa, quando a mulher quer ser igual ao homem. Gente, acho que a mulher deve ter o mesmo salário que o homem, acho que ela deve ter o mesmo direito que o homem, mas tem muitas coisas que, obviamente, é diferente. Tá? Você está num prédio, lá, 10º andar, está pegando fogo, aí está subindo na escada para resgatar. Está vindo um homem, ou está uma mulher lá com 50 quilos, que mal aguenta ela subir para te carregar a escada abaixo, não vai. Tá? Estou dando um exemplo extremado, mas assim, não confundamos uma coisa com a outra. A mulher deve ser feminina, normal. Deus fez a mulher para ser feminina. Feminista é outra coisa. Feminista é ter uma inimizade. Tá? Homem não presta. Aí muita gente fala, mas se não fosse a mulher, não existia vida na Terra. E por acaso a mulher faz filho sozinho, é? Não precisa do homem não também. Ou seja, é para ser uma harmonia. Tá? Então, mas essa inimizade entre Adão e Eva é causa do pecado. Agora, Adão, o que sobrou para Adão? Versículo 17 de Gênesis 3. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. A terra. O que é a terra? A criação tem a ver com isso. Ela foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva. E fala assim, com dor
comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Gente, aqui está dizendo que antes o homem, para ganhar o pão dele, não era sofrido, não tinha suor, não tinha dor, as plantas não tinham espinho nem cardos. Assim que a mulher não tinha dor na gestação e no parto, o homem também é algo muito mais fácil. Hoje o homem tem que fazer o quê? Tem que suar, tem que ralar, tem que trabalhar, tem que correr atrás. Por quê? É o pecado. Eu não sei o que exatamente quer dizer, mas de repente, naquela época, os frutos não precisava plantar, colher, ia lá, pegava e pronto. Não tinha espinho, erva daninha, não tinha doença nas árvores. Era uma coisa, ia lá, pegava, comia, tudo uma boa. Não tinha que trabalhar, ralar, uma vida tranquila, relaxada, sem suor, sem aperreio. Isso tudo acabou devido ao pecado. Tá? Devido ao pecado. E como eu falei, toda a criação foi afetada. Olha o que fala em Romanos, no Novo Testamento isso, versículo 8 e 19. Porque a ardente expectação da criatura quer dizer tudo que foi criado, espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, no caso, ao pecado. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação, o mundo está gemendo. Gemendo, sofrendo, amaldiçoada. Por isso que tem terremoto, enchente. E ao se aproximar o fim, vai ter mais. Vocês ouviram essa semana teve terremoto em São Paulo? Terremoto no Brasil. Onde já se viu isso? A Bíblia fala que nos últimos dias vai ter mais e mais o quê? Entre outras coisas, terremotos. É o quê? É a terra gemendo. Esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? É o nosso arrebatamento, nossa retirada, anunciando o fim disso daqui. Tá? Então, animais também, animais inocentes. Olha o que fala no versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Lembre que depois que eles pecaram, perceberam que estavam nus, fizeram aventais de o quê? Folhas. Você alguma vez já usou alguma roupa de folha? Não, garanto que não. Por quê? Porque folha seca, rasga, se acaba, é fino. Deus fez então túnicas de peles. Pele vem de onde? De um animal. Já viu algum animal andando por aí sem pele? Não. Para tirar a pele do animal, você precisa o quê? Matar o animal. Foi o primeiro sacrifício de sangue. Imagine o horror, a expressão de horror em Adão e Eva, ao olharem um animal inocente, e Deus vai lá e mata o animal e arranca-lhe a pele. Quê? Que é isso? Esse negócio vermelho é sangue, Adão. E por que não está se mexendo mais? É a morte, Adão. Morte, o que é isso? É quando a pessoa deixa de ser. Ou a criatura deixa de ser. Nunca havia havido morte. Nunca havia morrido um animal. Todos os animais daquela época eram herbívoros, inclusive o leão e a onça e assim por diante. E vai voltar a esse estado durante o milênio, onde fala que o leão vai sentar ao lado do cordeiro e a criancinha vai brincar com a cobra. Por quê? Porque vai todo mundo voltar a comer plantas, todo mundo vai ser vegetariano. Ah, então realmente animal nenhum tinha morrido, porque um animal não usava comer outro animal. O leão não usava comer a zebra, a cobra não usava comer o coelho, seja lá o que for. Todo mundo comia, e todos os animais comiam plantas, não havia morte. A morte entrou no mundo devido ao pecado. Você vê a consequência do pecado. Toda ação tem uma reação. Foi para Adão e Eva e é conosco. Foi lá 6.000 anos atrás, 7.000 anos atrás no Éden. É hoje, não mudou. Todo pecado tem uma reação. Então a consequência, o preço do pecado é a morte. E o animal precisou dar a sua pele, morrer.
para que tivessem as túnicas que precisavam. Então, vamos identificar o pecado em nossas vidas, de cada um de nós, e vamos resolver a situação de verdade. Vamos tratar. Por quê? Porque senão vai ter consequências. E quanto mais tempo a gente demora, maior, mais grave fica a consequência. E aqui é muito é dado, muito será cobrado. Olha o que Adão e Eva receberam. Um mundo perfeito, um casamento perfeito, comunhão com Deus perfeita. Foi dado muito, e muito foi lhes cobrado. E olha a consequência que temos até hoje. Então vamos identificar e perceber o pecado e as suas consequências.